Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que se prepara para ter comigo um novo debate sobre algo realmente que espelha muitas das reclamações que eu realizo sobre a gestão do Flamengo, algo que, mais uma vez, gera controvérsia em função da não transparência, em função da recusa de dizer a verdade, de responder as perguntas. Nesse caso agora envolvendo o Bruno Spindel, e aí, óbvio, envolve também o Marcos Braz, que é o vice-presidente do departamento, e o Landim, que tem sob a sua responsabilidade a gestão macro do Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo ontem, meus amigos, apenas para contextualizar, venceu a Universidade Católica, uma equipe fraquíssima, nós já sabíamos disso, que poderia acontecer por 3-0, mas é uma vitória que não me convence, em função da debilidade do adversário. É uma vitória que não me anima, que inclusive, se não for acompanhada de melhorias futuras e de regularidade, pode até ter sido prejudicial para o time do Flamengo, porque ela mascara realmente os problemas que estão acontecendo. E o Paulo Souza depois foi dar uma entrevista falando sobre a partida, completamente eufórico e desafiador, inclusive tentando também mostrar para o torcedor quais são os problemas que ele está vivendo lá dentro, e eu já imagino que ele viva. Mas essa vitória, ela não me convence, ela não me proporciona ânimo o suficiente para que eu possa entender que o Flamengo no final do ano vai ser campeão contra o vencedor do Liverpool ou Real Madrid. De fato não me anima. O Flamengo continuou apresentando os mesmos movimentos, os mesmos problemas, mas o time, claro, apoiado pela torcida, que se deixou levar pelo primeiro gol do Arão, não protestou como deveria, protestos tímidos com relação ao Landim e ao Braz, ninguém falou do Mister, o Hugo foi vaiado o tempo inteiro, em detrimento até do próprio grupo, mas o torcedor é soberano, ele faz aquilo que ele quer, ou seja, o Flamengo ganha ali, o Paulo Souza eufórico, pleno de moral. Sinceramente eu acho que não seria para tanto, mas você pode aí opinar da forma que quiser, vai dar uma entrevista e é questionado sobre algumas coisas. A primeira delas é a seguinte, que envolve esse tema aí também. Ele fala o seguinte, olha, perguntem ao Braz e ao Spindel o que nós conversamos e temos conversado. O Paulo Souza, ele é ingênuo. Primeiro porque se você perguntar, eles não vão responder, porque eles não vão estar nem numa entrevista para poder responder. Você sabe muito bem que essa é a forma como eles realizam a gestão do departamento de futebol. Você sabe muito bem que a comunicação do Flamengo ela não é transparente. Eles não dão satisfações, e no meu entendimento tem que dar satisfações, porque vejam bem a intriga, vejam bem o problema que existe agora, aliás, que sempre existiu, mas que ganha contornos de mais gravidade entre o Diego Alves e o Paulo Souza. Então ele diz assim, olha, perguntem ao Braz e ao Spindel. É ingênuo, primeiro porque eles não vão falar nunca. E segundo, porque o companheiro Paulo Souza ainda não conseguiu, no meu entendimento, compreender, por mais experiente que seja, por mais experiência que tenha de vida, ele não conseguiu compreender que o Braz, o Landim e o Spindel acendem uma vela para Deus e outra para o diabo. Ou seja, eles vão lá, adulam um, e quando ao outro lado, numa oportunidade, adulam também a outra parte. Você sabe muito bem que eles funcionam assim, agem pelos bastidores, por baixo dos panos, e o Paulo Souza está achando realmente que tem como lastro a conversa que ele tem com eles, e não tem como lastro, porque eles podem estar fazendo exatamente o contrário do que estão fazendo, porque quando ele fala assim, pergunta para eles, eles não vão responder, mas o que ele quer falar? Que os dois conversaram com ele, obviamente, sobre reformulação de elenco. Inclusive elencaram ali quais seriam os jogadores que poderiam, de certa forma, ou de todas as formas, obstaculizar essa intenção de reformulação. E aí é claro que eles falaram no nome do Diego Alves. Mas aí eu fico perguntando, meu Deus do céu, por que renovou o contrato então do Diego Alves? Porque foi o próprio Marcos Braz que fez. Um mês depois ele vai lá, procura o Paulo Souza e diz para reformular. Então o Paulo Souza já chega aqui armado. Foi isso que aconteceu. O Diego Alves, já mais velho,
Me parece que o treinamento do Paulo Grilo é muito mais intenso, ele não vai suportar o treinamento, já está mais velho, é uma carga insuportável para ele, o resultado é que não treina bem, não foi escalado, e a personalidade do Diego Alves, vocês já sabem qual é, se acha o dono ali daquela posição, claro que se opôs flagrantemente ao Paulo Souza. Eles realmente não se dão. Isso ficou explícito ontem, quando o Paulo Souza, como eu falei, pleno de moral, eu não sei porquê, porque aquela vitória ali, meus amigos, ela realmente mascara e mascarou os problemas que o Flamengo tem também dentro de campo. O Flamengo claramente não assimilou as ideias do Paulo Souza, já tem muito tempo de trabalho, já deveria estar sendo diferente, ainda mais com esse elenco que tem, mas vamos aguardar e torcer para que realmente o Flamengo tenha uma regularidade importante que lhe faça conquistar títulos. Ainda que eu tenha a desconfiança também que, além da proposta de reformulação, disseram ao Paulo Souza que se ele não fosse campeão não teria problema nenhum. Exatamente isso aí que ele está dizendo. E ele está se apoiando na conversa que teve com os caras e os caras não vão dizer nada. Bom, enfim, aí no final, ali no meio da reunião, perguntaram para ele sobre o Diego Alves e ele falou, olha, o Diego Alves teve uma reunião com o Bruno Spindel. Teve uma reunião com o Spindel. Eu fico pensando assim, falei para vocês na live de ontem, pô, peraí, ele teve uma reunião com o Spindel para comunicar ao Paulo Souza que ele estaria apto para poder jogar. E aí o Paulo Souza diz, ele não estava apto. Claro que nós temos que confiar no que o atleta diz, mas ele não estava apto porque ele não treinou. E aqui o processo, e aí eu concordo com ele, não treinou, não joga. O processo aqui é diferente. O processo aqui, para o jogador ser relacionado, ele precisa ter treinado e ele não treinou. Aí ele vai lá, fala para o Spindel e o Spindel diz para ele que ele estava à disposição, mas ao mesmo tempo agora o Spindel nega que o Diego Alves tenha falado com ele que estava à disposição, ou seja, ele diz exatamente o contrário. Então, qual é o elo? Não seria o departamento médico que comunicaria ao Paulo Grilo e o Paulo Grilo ao Paulo Souza sobre a condição física do Diego, não? Fernando, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso, meu amigo, para você entender como problemas realmente afetam a integridade do grupo. Vamos lá, olha aqui, ó. Diego Alves se revolta com a declaração do Paulo Souza e clima esquenta no Flamengo. Apesar da classificação antecipada, aí tem um preâmbulo, o técnico Paulo Souza, da entrevista, deu um recado direto a Diego Alves, após pedida do goleiro para ser relacionado no jogo contra a Universidade Católica, na última terça-feira. No entanto, o arqueiro não gostou das declarações do treinador e, por esse motivo, houve uma ruptura iminente entre as partes. Isso já aconteceu há muito tempo. Todo mundo sabe que o Diego Alves não se dá com o Paulo Souza. Ora, então por que ele vai chamar o Bruno Spindel para dizer a ele, olha, conta lá para o Paulo Souza que eu tenho condições? Ou será que o Diego Alves também não foi lá e disse assim, olha, ele não está querendo me escalar. Você vai lá e conversa com ele. Aí o Bruno Spindel vai lá cobrar do Paulo Souza. Meu Deus do céu, que relação pernóstica, né? Aí ele está aqui. No entanto, o arqueiro não gostou. Bom, segundo as informações do GE, Diego Alves foi ao CT do Ninho do Urubu nessa quarta e retomou o processo de recuperação muscular. Durante as atividades, o goleiro demonstrou insatisfação a pessoas próximas após as declarações do Paulo Souza. Ele diz aqui, é importante destacar que o gerente de futebol, Bruno Spindel, também é um dos envolvidos no mal-entendido. Peraí, mas o Bruno Spindel é o diretor de futebol, ele não pode estar envolto no meio de uma situação dessa. É por isso que eu te digo, viaja para lá, contrata o treinador errado e depois vem para cá, mostra uma notícia e faz proliferar uma notícia de que tinha sido o Mister, que não queria ter vindo para o Flamengo, depois o Mister vem aqui, deflagra, e eles não falam nada, estão sempre calados, e é o Bruno Spindel que dessa vez está envolvido nessa história, mas óbvio que tem o Braz e o Landim como responsáveis. Aí ele fala aqui, de acordo com o diretor que confidenciou para pessoas próximas, o goleiro não pediu para ser relacionado para o duelo na Libertadores, e sim comentou que não teria condições para estar à disposição do técnico português. Caramba, então o Bruno Spindel foi lá e contou para o Paulo Souza que ele tinha condições, porque de acordo com o diretor, a conversa foi outra, ou seja, ele falou para o diretor que não tinha condições, mas chegou aos ouvidos do Paulo Souza, sei lá como,
que a reunião que ele havia tido com o Bruno Spindel teria sido a de ter o propósito de comunicar que ele estava à disposição. Aí o Bruno Spindel vai lá e nega, diz que o Diego Alves não falou nada disso, mas o Paulo Sousa foi e falou na reunião. Isso aí, meu amigo, é dentro do elenco que está competindo em várias frentes, com o goleiro Neneca sendo muito questionado. Aí daqui, dessa forma, existem cobranças no departamento de futebol do clube para que o dirigente rubro-negro faça esclarecimentos públicos sobre a situação. No entanto, o gerente rubro-negro não pretende comentar sobre o assunto que deixa o goleiro e o treinador expostos para as críticas da torcida. Está aqui. No entanto, o gerente rubro-negro não pretende comentar sobre o assunto que deixa o goleiro e o treinador expostos para as críticas da torcida. Caramba, aí eu quero perguntar a você, companheiro rubro-negro, o Diego Alves falou ou não falou para o Spindel? E o Spindel, o que foi falar para o Paulo Sousa? Porque o próprio Spindel deveria mapear os processos de comunicação operacionais dentro do departamento de futebol e entender o seguinte: olha, ô Diego Alves, está equivocado isso aqui, porque não é para mim que você tem que falar isso. O departamento médico é que tem que te liberar, tem que informar o Paulo Grilo, que por sua vez vai informar ao Paulo Sousa, ou você próprio procura ali o Paulo e diz assim: ó, Paulo, melhorei, fiz aqui a fisioterapia, estou melhor, se você quiser me escalar, pode me escalar porque eu estou bem. Mas não, é o Bruno Spindel. Ele está parecendo assim: Bruno, fala lá com o Paulo que eu tô. Ou então o Bruno vai cobrar o Diego Alves. Diego, olha, o Neneca tá falhando, por que você não vai jogar? Não, eu tô pronto, ele que não quer botar. E fica aquela intriga toda. Meus amigos, pelo amor de Deus, todos homens. Você vai dizer assim: Fernando, você está interessado nessa fofoca? Meu amigo, isso é uma fofoca que atrapalha. Meu amigo, isso aí é apenas uma vírgula do que acontece ali. Eles são atabalhoados. Eles são completamente aleatórios. Porque eu, sinceramente, vou te dizer, olhando ali para o Paulo Sousa, eu pouco creio que o Paulo Sousa tenha mentido ali de frente para as câmeras. Pouco creio. Você acha que o Paulo Sousa vai dar ali uma declaração e vai dizer assim: olha, o Diego teve uma reunião com o Spindel e o Spindel disse que ele estava apto para jogar, mas eu não botei porque ele tem que treinar. Você acha mesmo que o Spindel foi falar para ele, para o Paulo Sousa, que o Diego Alves não tinha condições de jogo? E o Paulo Sousa vai lá na frente de todo mundo, cita o nome de um, cita o nome de outro e mente? Ah, peraí, o Paulo Sousa, meus amigos, ele não é um moleque. Não é? Você pode até, como eu, questiono as ideias de futebol dele. Aliás, as ideias até são boas, mas eu digo assim, você questiona a eficácia, o pragmatismo, a implementação, a execução das ideias dele. Você pode questionar se ele é bom treinador, mau treinador. Para mim é um treinador razoável que não está à altura do Flamengo, mas, pô, moleque ele não é. O cara tem personalidade, o cara não vai ali dar uma entrevista se o Bruno Spindel não tivesse dito nada para ele. Só que o Bruno Spindel foi lá e confirmou que o Diego Alves não falou. Então, peraí, quem é o mentiroso aí da história? Isso é só uma vírgula, apenas uma vírgula. E é muito importante, sim, antes que você entenda que isso seja uma fofoca, porque se acontece isso aí, acontece com todo elenco, é por isso que o elenco não se une. E tem mais uma coisa, acontece em todos os processos, todos. Por isso que o Mister disse: Flamengo só perde para ele mesmo. E é verdade, o Flamengo está perdendo para ele próprio. Hoje à noite, meu amigo, quarta-feira, tem uma live, vamos falar mais sobre isso. Tema muito importante esse, hein? Eu queria a sua opinião. Saudações rubro-negras, se inscrevam aí no canal e deixem o seu like.